Bom dia, professor! Bom dia, que pressão. Pegando Olha, já tava pressão, mandando todo mundo mandar o WhatsApp para o senhor. Entra já peguei pressão da Isana aqui logo. Ai, professor, como é que o senhor tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? E por aí, como é que você tá? Graças a Deus, todo mundo bem também. Todo mundo na paz, com saúde. Eu Que tava perguntando aqui maravilha. pro pessoal se eles conhecem alguém que esteja com a Covid. Eu, graças a Deus, não conheço ninguém. O senhor conhece? Não, não conheço não, mas é Então, bom, caso a gente conheça, manter ele em isolamento, né? é verdade. O que a gente tem visto aí são números assustadores, mas deve ter um pouco mais em consequência das pessoas Também que são acho. assintomáticas, né? É verdade. Então Então, a gente tem que se cuidar, né? Todo mundo em casa. Eu saio o mínimo possível. Quando eu saio, sempre de máscara, sempre com meu álcool eu e ainda tomando saio todas para as fazer precauções. ainda saio ainda para fazer uma bicicleta, né? Senão a gente pira. Eu até vi, a Aldeneide entrou aqui, a Aldeneide tá treinando todo dia. Eu passei na frente da casa da Aldeneide outro dia, ela tava A Denise é todo dia. nossa professora Não, a Aldeneide é de... nossa servidora, Não, não, eu tô nossa dizendo nossa técnica. professora de Ah, sim, professora autoestima aí, de fitness, né? E aí ela botou o Públio também, o marido dela, para fazer, que o Olha. Públio tava um pouco buchudo, né, Aldeneide? Aí ela Sim, botou, ela colocou já o professor Marcelo. é, Olá, professor. o Mas professor então Marcelo vamos Renault. começar, né, professor? A nossa conversa de hoje. A gente vai começar perguntando para o senhor como que foi o resultado da pesquisa. Eu lembro que na quarta-feira passada o senhor falou que ia ser feita essa análise da pesquisa. Está todo mundo em polvorosa, querendo saber o que, que deu esse resultado. Conte É, a para a gente gente, aí, o que, que o senhor a pode gente já passar. tem esses dados condensados, e aqui eu quero dar um parabéns especial a toda a equipe da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, coordenada pelo professor Sérgio, O juntamente senhor com o só nosso está núcleo, online. juntamente com o nosso núcleo de educação à distância, que hoje tem à frente o professor Wender, que fizeram um trabalho magnífico de coletar esses dados, para que a gente Maravilha. pudesse ter um panorama geral sobre como é que está o acesso à internet dos nossos acadêmicos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, né? Porque falávamos na semana passada qual a dificuldade que a gente tem ainda no Estado em relação à internet. Uhum. Então, se a gente está querendo avançar, não só para o ensino à distância, que é um pouco mais complexo, mas sobretudo para as aulas remotas, que é exatamente o que a gente precisa fazer para não perder o semestre, né, seria uma Uhum. das alternativas, a gente precisava coletar esses dados para que não se Sim, criasse uma política de exclusão, no sentido de que, sim. olha, a gente implanta uma sistemática para assistir às aulas na graduação e na pós-graduação, só que uma boa parte dos alunos não vai conseguir ter acesso. Então, a gente não queria correr esse risco. Então, Tá por certo. mais que a gente entenda que o momento é de muita ansiedade de várias pessoas, a gente não pode, enquanto administração superior, tomar uma decisão que vá impactar diretamente no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque a gente sabe a Verdade. importância do uso das tecnologias, mas as tecnologias, em absoluto, podem servir para excluir as pessoas desse processo, né? Uhum. Então, esses dados que foram coletados pela nossa Pró-Reitoria, junto com o NEAD, revelaram para a gente alguns dados surpreendentes, como em tudo aquilo que a gente conseguiu fazer, né? A gente não conseguiu, vamos dizer assim, a totalidade dos acadêmicos da graduação em responder à pesquisa, mas a gente conseguiu a totalidade dos acadêmicos da pós-graduação, do mestrado Olha, especificamente, que maravilha. né? E a gente tem alguns resultados que são interessantes aqui, né? Por exemplo, numa escala de 1 a 10, onde é que é a maior frequência de acesso à internet dos nossos acadêmicos, né? Uhum. Então, em torno aí de vamos ver aqui, de 19% acesso em casa, né? Tem De- acesso de casa, Nossa, dos alunos da graduação? de todos os alunos, Nossa né? Senhora. De todos os alunos. No trabalho, a gente tem 52%, Hum. né? Aí já aumentaria um pouco. Hein? Já aumenta. Na universidade, Uhum. 38%, em Lan House, em torno de 87,3%, Olha, né? a Então, maioria, essas são então. as frequências, né? Essas são as frequências. Nossa. Na Uhum. casa de amigos, 68%. Aqui é interessante, né? Porque quando é amigo, amigo mesmo, a gente já chega, o Wi-Fi conecta A gente já automático. pede a senha, né? É. Então, se você chegar na casa de alguém, seu Wi-Fi conectar automático, é porque esse cara é seu amigo É realmente, seu né? Um amigo, dia já ele tá deu a senha salvo. e É já está salvo verdade, lá. já Então, tá salvo.
A gente tem aí 68% de todos os acadêmicos que Olha, conectam na casa dos amigos, na casa dos né? amigos. Tá ótimo. Lembrando que o próprio Supremo Tribunal Federal já falou que não é crime furtar sinal de Wi-Fi, então tá tranquilo, Tá né? liberado. Na casa dos familiares é em torno de 63%, 63. né? 63%. E essa é em torno da nossa regularidade. Então, o que a gente fez a partir disso? A nossa pró-reitoria, ao receber esses dados, disparou um memorando circular, não só informando desses resultados para os nossos coordenadores de curso e também dos coordenadores de mestrados, mas, sobretudo, solicitando auxílio por meio de contribuições para que, a partir da análise desses dados, a gente possa remodelar o calendário acadêmico, ou seja, uma ampla discussão. É claro que a gente tem que fazer isso em pouco tempo, né? Então, essa semana o Sérgio já vai terminar de receber essas contribuições, para daí a gente De poder cada curso, então. sentar e formatar. Por quê? Porque é importante a gente ressaltar o seguinte, né, Priscila? Mais uma vez, o ensino à distância é diferente das aulas remotas. O ensino à distância tem uma legislação específica que trata, tem a portaria 343 do MEC que trata, alterada pela portaria 345, e são outras situações que são exigidas de toda instituição de ensino superior para a oferta desses cursos. Para então, a oferta desse curso. Que a UER hoje não tem essa A UER tem essa duas disciplinas em EAD, né? Já a UER tem. já tem duas disciplinas em EAD. Mas o os que cursos, ocorre? a UER tem essa permissão? A UER tem essa permissão, só que para implantar Ótimo. o EAD é preciso que ela faça diversas modificações, que no período pandêmico é impossível. É impossível. Uma delas é a seguinte, é de que qualquer oferta de ensino à distância só vale para o semestre subsequente. Então significa dizer o quê? Se a gente fosse implantar ensino à distância esse semestre, pode esquecer o semestre. O primeiro semestre, entendi. Isso é uma exigência legal. Então o que é importante destacar? Na semana passada a gente tinha comentado que havia sido emitido um parecer pelo Conselho Nacional de Educação e nesse parecer, seguindo mais ou menos a lógica da medida provisória aprovada, editada pela Presidência da República, flexibilizando o calendário acadêmico das instituições de ensino superior, permitindo, portanto, que o calendário sofresse alterações para ter menos dias letivos. Que já foi um avanço, né, professor? Que já foi um avanço. E também permitindo que, a partir desse parecer, que ele não é vinculativo e também ainda não está homologado pelo ministro da Educação, que há necessidade para que ele tenha validade plena, nesse parecer permitindo-se que as disciplinas em andamentos no ensino superior possam ser substituídas por aulas remotas, mediadas por tecnologia. Né? Então você aí tem a possibilidade de usar o WhatsApp, usar o Face, usar o Zoom, usar o Google Meet, enfim, todas as ferramentas de tecnologia necessárias que possam auxiliar nesse processo. Chegar até os alunos. Exatamente porque a gente não tem a condição de fazer aula presencial. E algumas coisas são importantes. Primeiro, em aprovando-se esse parecer, ele pode sofrer modificações pelo ministro ainda. E a validade desses dispositivos normativos só são para as instituições federais. Quem é que tem que regulamentar o caso das disciplinas, né, por meio de aulas remotas no âmbito dos estados? Os conselhos estaduais de educação. Conselhos estaduais. E atualmente o nosso Conselho Estadual de Educação emitiu uma resolução esse ano ainda, ele até permite a substituição das disciplinas em andamento pela aula remota, mas vinculando essas substituições, isso aqui é importante, à portaria do MEC que trata de EAD. Ou seja, para que a gente possa ofertar hoje uma aula remota, a gente teria que seguir a mesma lógica do ensino à distância. Ou seja, perde o primeiro semestre. Não tem como. Seria ou seja, isso? Mudança do projeto político-pedagógico, do PPC dos cursos, a implantação para o semestre subsequente, a criação de um ambiente virtual específico para receber material dos professores, enfim, uma complexidade, uma infinidade de complexos que não podem e não tem como ser aplicados agora. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Se preparando. Se preparando que, muito provavelmente, o nosso Conselho Estadual de Educação deve se posicionar a partir da homologação. Tem que alterar. Tem que alterar porque a nossa realidade é diferente. É outra. Né? A gente está se preparando com essa pesquisa, está se preparando recebendo as contribuições dos nossos professores.
para que no momento em que esse parecer do Conselho Nacional de Educação seja homologado, com alterações ou não, e o nosso Conselho Estadual de Educação seja instado a se manifestar, que caso ele não se manifeste, a gente vai provocar isso, possa mudar a sua resolução para que a gente possa permitir as aulas remotas com muito mais flexibilidade, né? Então a gente depende da legislação local para poder implantar. Para poder implantar, mas a gente já está em processo avançado para implantar a qualquer momento, né? Porque qual é a nossa preocupação hoje? A qualquer momento que for aprovado já pode começar. Exatamente. Qual que é a nossa preocupação hoje? É não perder o semestre. É não perder o semestre. Acredito que todos os alunos, né, que estão aí online têm essa preocupação, né? Exatamente. De não perder o ano. E para não perder o semestre, a gente precisa substituir essas disciplinas em andamento pelas aulas remotas, dando a liberdade de cátedra necessária para que cada professor possa aplicar, né, dentro das suas possibilidades, esse processo de ensino e aprendizagem mediado pelas tecnologias, observando a peculiaridade de cada uma das turmas. De cada curso, de cada turma, de cada curso. Vai ter curso que nem todos os alunos vão ter acesso naquele momento, mas o professor é um facilitador, ele pode disponibilizar esse material no segundo momento pelo WhatsApp, pelo e-mail. Isso. Ou um grupo de Facebook, né? Ele pode fazer ele mesmo a pesquisa com os alunos, né? Da própria turma. Sim, exatamente. Eu acredito que o WhatsApp hoje todo mundo tem. Pelo WhatsApp você já faz ali a pesquisa na turma. Todo o pacote de dados hoje inclui o WhatsApp. Né? Inclui o WhatsApp. É verdade. Então, Priscila... Na pesquisa tinha essa pergunta, professor? Se eles têm acesso ao WhatsApp ou não? Tem tudo. Tem tudo. Então pronto, é isso mesmo. Tem tudo. E aí, a gente, a partir dessa modificação local, ou seja, do nosso Conselho Estadual de Educação, se manifestando, a UE vai estar preparada para poder avançar. E, obviamente, dentro essas informações todas serão condensadas num grande relatório, para que a gente possa levar para o Conselho Superior, para discutir isso e ser aprovado, né? Então, o que a gente está fazendo nesse momento é criando toda a segurança jurídica necessária para que nada, absolutamente nada, possa prejudicar o semestre. Só que, infelizmente, nesse momento a gente fica de mãos amarradas, né? Porque a gente depende de legislação. Tá ótimo, né, professor? Então vamos torcer para que logo, logo, né, isso seja resolvido e a UER possa começar, então, se Deus quiser, aí as aulas remotas, né? Com cada professor definindo com seus alunos a melhor forma de seguir o semestre. E com a superintendência de cada uma das coordenações. Maravilha. Na semana passada, nós renovamos a portaria de suspensão das atividades acadêmicas, né? Por tempo indeterminado. Uma das coisas boas que é possível fazer, caso o Conselho se manifeste nesse sentido, é que uma boa parte das aulas poderão ser substituídas por atividades de extensão. Ótimo. Né? Então, isso vai ser somado à carga horária, o que vai facilitar mais ainda para que o acadêmico cumpra a integralidade daquela carga horária que for definida em calendário acadêmico, sem ter prejuízo. A única coisa que não vai dar para ser feita pelas atividades de extensão são os estágios supervisionados, que realmente não tem como, né? Principalmente nas questões de saúde. Agora, é verdade. Professor, a gente já está com um monte de pergunta. Deixa eu já fazer aqui uma que a gente já teve desde a outra live, que era também uma das principais perguntas, era o vestibular. Vamos considerar que já seja alterada essa questão dessa resolução do Conselho Estadual de Educação, a gente consiga tocar nossas aulas remotas. O que isso muda no vestibular? Mantém a data, não mantém? Existe a possibilidade dele ser cancelado esse ano? A gente só tem como falar da data específica do vestibular depois que a gente conseguir redefinir o calendário acadêmico. Porque o próprio ingresso para o 2021.1 vai depender da aprovação do Conselho. Né, também do Conselho para o calendário desse ano, né? Do nosso Conselho Universitário. Então é um pouco, vamos dizer assim, temerário falar nesse momento de data de vestibular. Mas é por óbvio que a nossa Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, já se antecipando a todos esses fenômenos, é por isso que a gente tem trabalhado incansavelmente para isso, para que a gente realmente consiga realizar o vestibular. Eu até vi uma pergunta aqui, se vai ter o vestibular de medicina. Tendo o vestibular, vai ter para todos os cursos. Todos os cursos. Para todos os cursos, né? O Oliveira está perguntando aqui, há chances da UE adotar o Enem como forma de ingresso? Sim. A gente está em discussão também. É verdade.
já tá essa discussão no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação também, né, por meio do Sistema Unificado, que é o SISU. Então, o Enem seria uma das formas de ingresso, a gente já está em análise também. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais pergunta aqui em cima. Aqui a Dai, ó, nossa servidora. Entendo que somos ensino superior, porém acredito que as metodologias e tecnologias seriam as mesmas, não? Eu acredito que as que estão sendo utilizadas, por exemplo, a escola da minha filha, ela está tendo aula remota. Então, todo dia eu participo junto com ela e ensino ela. Talvez seja isso que a Dai está querendo dizer, Dai? Depois fala aí pra gente. Vou subir aqui para ver, tem mais perguntas aqui em cima. Adotarmos o modelo aqui, ó, o Monsieur Francisco. Bom dia, professor. Lhe enviei um áudio falando para adotarmos o modelo europeu, para não deixarmos de ofertar os mestrados este ano, para ingresso ano que vem. O senhor chegou a ouvir? Não, cadê? Cadê essa pergunta? Aqui o Monsieur, tá aqui em cima, ó, Francisco Monsieur. Ele fala sobre uma metodologia europeia para que não sejam perdidos os mestrados esse ano. Não é o Francisco, nosso servidor, não? Não conheço, não conheço o perfil, não sei se é ele. Adotamos o modelo europeu para não deixarmos de ofertar os mestrados. Na verdade, a gente não quer deixar de ofertar nada. Não só os programas de pós-graduação, como, sobretudo, a graduação. Então, dessa forma, a nossa preocupação hoje não é com o método de ingresso, e sim quando será o ingresso. Né? Quando será o ingresso. Porque, havendo essa definição, o modelo que nós formos adotar é tranquilo, porque ele ficará flexível. Ainda mais se a gente estiver ainda nessa situação de pandemia. Agora, é preciso definir o quando. O quando, para nós, é muito mais importante do que o como. É verdade. Né? Como. Até porque, né, professor, qualquer seleção, seja ela de mestrado, seja vestibular, é necessário aglomeração, né? Você tem que estar numa sala de aula com muitas pessoas. Aí tem aquela questão, quando vai ser liberado para a gente poder começar a fazer isso? Exatamente. E nós tivemos semana passada a protocolização junto ao governo federal, exatamente à Casa Civil da Presidência, eu acho que foi do senador Chico Rodrigues, um pedido de lockdown no nosso estado. Então, isso significa dizer que haveria, caso seja aprovado, medidas de endurecimento de isolamento social. Multas, né? É verdade. Então, é possível que o cerco aperte em consequência de haver muito descumprimento ainda, né? Das questões. As pessoas estão andando demais, professor. Olha, eu fico assim, eu recebo fotos todo dia de gente aglomerada em fila, em tudo quanto é lugar, e eu fico, meu Deus. Por isso que aquele número só aumenta todo dia, né? Que a gente está recebendo, porque não tem condições. Exato. Eu até vi um pronunciamento da prefeita no Twitter, ela avisou que as ruas dos bancos seriam interditadas e haveria organização das filas, né? Então, por mais que isso pareça um pouco longe da nossa instituição, ela afeta especificamente, porque ali pode ser um pai de um aluno, ali pode ser um aluno, ali pode ser alguém que no processo de transmissão, na aglomeração, um grande transmissor. Então, verdade, até mesmo para a gente repensar qualquer lógica do vestibular, você tem razão, a gente tem que falar de aglomeração. Isso, né? Não tem como. Que fazer. Nesse primeiro momento é muito temerário falar disso, mas é óbvio que a gente quer fazer para não perder a lógica da continuidade, né? Um dos grandes avanços que a gente tem na universidade é o vestibular permanente, né? E isso a gente conseguiu desde 2016, né? Fazer vestibular para todos os cursos de maneira regular, né? Então isso a gente não quer perder. Aqui é o professor Osvaí. Quais seriam as consequências do cancelamento do semestre? Bom, em cancelando-se o semestre, volta do zero, né, Osvaí? Mas a gente está trabalhando para que isso não ocorra, nem que a gente avance para o ano seguinte, para que esse semestre não seja prejudicado e a gente flexibilize, dentro das possibilidades normativas, todos os instrumentos de avaliação para que o semestre continue encaixado dentro do ano. Aqui, ó, tem o Francisco, ele explicou mais aqui em cima, ele falou assim, ó, o modelo europeu é a carta de intenção e currículo todo online. É porque o Francisco é muito viajado, né? O Francisco, ele já tem vários países aí que ele viajou. Nível europeu. É outro nível, né? É outro nível. Aqui a gente está discutindo ainda o amplo acesso, né, das pessoas à internet. Eu tive a oportunidade de visitar algumas universidades na Europa.
E lá realmente o modelo funciona online, principalmente a concessão de bolsas de pós-graduação e as bolsas de graduação, né, para fazer esse modelo sanduíche. Aham. Lá, então, o modelo realmente é todo online, é análise de currículo e tudo mais, mas a gente não pode copiar muita coisa dos sistemas de outros países, em consequência da gente sofrer de limites estruturais, né? E a internet é um Verdade. deles, Roraima mais ainda. Eu acredito, professor, que né, hoje a melhor ferramenta para aula remota é rede social. Rede Também, claro. social hoje praticamente todo mundo tem acesso, né? Eu vi uma pesquisa num curso que eu fiz que hoje no Brasil 170 milhões de pessoas têm acesso à internet e 170 milhões de pessoas têm perfil na rede social, ou seja, praticamente todas as pessoas que acessam a internet têm um perfil. Então, eu acredito que né, a gente tendo essa possibilidade da aula remota, a melhor ferramenta seria a rede social. Por exemplo, as aulas da minha filha, ela é utilizada o WhatsApp e o YouTube. As duas redes sociais que a gente consegue ver as aulas dela e mandar para as professoras. Eu acredito que né, seria uma das saídas. A gente espera chegar nesse grau de excelência exatamente porque, mais uma vez, a gente se preocupa com aqueles que não têm acesso, né? Então, nem todos têm acesso e, portanto, nem todos tendo acesso, a nossa preocupação também tem que ser com essa, ainda que seja a minoria, né? Uhum. Porque não tem sentido a universidade falar de universalização do ensino superior a partir do acesso à internet, Sim. se o acesso à internet não está possibilitado de nenhum. Até estava pensando sobre esses dias o quão fundamental tem sido a internet esses tempos, de modo que Nossa, é possível total. entendê-la hoje, inclusive, como um direito fundamental, quer dizer, Isso mesmo. direito fundamental ao acesso à internet. Você não tem como fazer nada É. hoje sem a internet. Então, Até porque os nossos relacionamentos hoje estão sendo online, imagina. exatamente, exatamente. Até quem quer arrumar namorado e quem quer arrumar casamento tem que A estar fazendo Tinder deve online. estar bombando. Ah, os nossos servidores aí devem ter gente aí. Ó, até a Fran botou aqui, ó, nem todos nós alunos temos acesso à internet em casa, aí complica um pouco. É exatamente, Fran, o que a gente estava falando agora há pouco, né, que a nossa preocupação, exatamente pela coleta das informações que tivemos da pesquisa online, é a exata preocupação com essas pessoas que não têm acesso, ou seja, o que nós vamos fazer. Então fique muito tranquila que isso está na nossa programação. Agora é importante a gente Professor, tem destacar, alguma. né, Ah, Priscila, fala. Ah. que a nossa universidade foi o quinto lugar nacional em residência pedagógica, né? Ah, verdade, professor. Parabéns. Pois Parabéns a é, todos os professores envolvidos. parabéns à Foi um nossa grande pró-reitoria mais feito uma aí para a vez. nossa universidade. Nós concorremos com 200 instituições de ensino superior e fomos o quinto lugar. Ficamos à frente da Unicamp, USP, instituições Olha, grandes, de o grandes FMG, universidades. o FRR, né, que hoje é nossa parceira. Um abraço para o Geraldo lá, o nosso novo reitor de lá. E E a primeiro gente lugar no norte, não é? fomos primeiro lugar no Norte e quinto lugar É, geral. Então, isso é uma olha vitória para aí. a nossa Grande instituição, vitória para a UERN, é verdade. né? Nós realmente Nossa subimos um instituição. patamar Nós precisamos muito nos além. orgulhar dessa instituição, que cada vez mais tem conquistado números consideráveis, né? Verdade. Professor, com relação ao concurso da PM, tem alguma novidade nas etapas ou ainda não foi passado nada pelo Estado? Não, o governo do estado ainda não nos repassou nada. A Uhum. gente tem um cronograma a cumprir, eu até preciso sentar com a comissão de concursos, eu acho que é dia 11, Aham. para ver como é que a gente vai fazer em relação aos resultados e seguir, né? Agora, tudo que for de nossa competência e que não exija contato físico, a gente vai tentar manter para que não haja atraso no concurso da Polícia Militar. Aham. Aqui, deixa eu ver. Os alunos, a Dai falou que tem acesso à net, tem sempre alguém com o WhatsApp em casa, a app, que também pode ajudar no repasse das aulas remotas. É verdade. Aí, É, professor Osvaí, alguns pais estão acionando professores e instituições quanto ao acesso à internet, prejuízos quanto ao aprendizado dos alunos. Estaríamos expostos a essas consequências nos casos das aulas remotas? O eu professor vi, Osvaí perguntou. eu vi essa notícia que em alguns estados da nossa federação, alguns pais acionaram a justiça para que fosse determinada a suspensão das aulas remotas. Isso na educação básica, né? Eu não Aham. vi nenhum caso na educação superior. Acredito que na educação superior haja um pouco mais de liberdade, em consequência da gente tratar com o ensino superior, né? Sim. Há um currículo previamente formatado na educação básica que não se confunde com a educação superior, que tem uma outra liberdade, vamos dizer assim, não só dos professores, Uhum. enquanto a liberdade de cátedra, mas sobretudo a liberdade de conteúdo. Então, no ensino superior,
eu acredito que a gente não estaria submetido a esse processo, desde que a gente tome os devidos cuidados, que é exatamente possibilitar o amplo acesso a todas as pessoas. Uhum. Ó, o João Paulo está perguntando aqui sobre aquele aluno da medicina, Aham, já que são disciplinas introdutórias, existe a possibilidade de ser oferecida EAD. A gente conversou sobre isso mais cedo, João. A Amanda também ali em cima perguntou que há a possibilidade da UE implantar as aulas remotas, como o professor Regis estava conversando, só que exato. depende da regulamentação do Conselho Estadual de Educação. A UE vai seguir o que o Conselho determinar. Ele determinando se há essa possibilidade, se pode ser feito, a gente vai fazer, né, professor? Exatamente, exatamente. Não só as disciplinas introdutórias, mas na medicina especificamente, todas as disciplinas até o quarto ano é possível fazer isso, né? Então, Ótimo. em havendo essa possibilidade, vamos dizer assim, o guarda-chuva da normativa do nosso Conselho Estadual de Educação será feito. Olha aqui, ó, o Francisco respondeu para a gente, professor, sobre o concurso da PM. Ó, estamos preparados para publicar dia 11, conforme o cronograma. A aglomeração seria no teste psicológico, que está agendado para julho. A gente tem Ok, que ver como é que vai Francisco, estar a vamos, situação vamos em julho, conversar né? ainda. Nós vamos conversar ainda. O Francisco está um pouco adiantado aí. É certo que até agosto a gente não volta, a Jordi ou o Jordi perguntando. A gente não tem como dizer isso hoje, né, professor? Não tem, é Jordana, nossa aluna de Jordana. medicina. Ah, É, tá. nossa aluna de medicina é difícil dizer, né? Alguns falam pico em maio, outros falam pico em junho, mas eu acredito que cada estado vai sofrer o seu pico de maneira diferenciada. É. Tudo vai depender do cuidado de cada um de nós, né? Aqui Né? a Fatinha perguntou, professor, as aulas do mestrado não podem ser feitas de forma remota? O professor Rildo que está perguntando. A Fatinha está perguntando pelo Pelo Rildo. professor Rildo, que não deve ter Pelo Rildo, Instagram. Você logo vê quem é que manda em casa aqui, ó. Logo vê quem manda em casa. O Rildo não tem Instagram, É, aí fica pedindo da Fatinha para ela perguntar, né? fazer a pergunta. Nós já falamos, Fatinha, né? As aulas remotas estão em análise, depende de regulamentação, mas a gente já está preparado. O que o Gabriel está perguntando aqui? Bolsa internet, né? Tipo de bolsa Bolsa internet para internet? teria a possibilidade de articular isso com os deputados? Não sei, né, professor? Aí é uma... Acho difícil, até porque nesse período todos os esforços orçamentários e financeiros estão concentrados na saúde, né? É. Estão Aqui a concentrados Emanuele na saúde. perguntou mais aqui em cima, é possível um novo calendário sem as aulas remotas? Não, porque como é que a gente vai cumprir os dias mínimos letivos exigidos pela nossa lei de diretrizes e bases? Tem Só que há ter aula como, remota, né, professor? tem que ter atividade. Tem que ter Uhum, atividade pois é. acadêmica, né? Tem que ter atividade acadêmica, seja aula remota, seja outra atividade. Entendi aqui. E a previsão para a decisão do conselho? A gente não tem como saber, né? Não tem, porque eu acredito que o Conselho só se manifeste depois da homologação, né? Lá Do parecer do Conselho Nacional. do Conselho Nacional. Levando em consideração esse período de pandemia, eu acredito que o ministro não deva demorar em fazer a aprovação. E agora a gente tem que contar também que pode haver modificação desse próprio parecer. Porque Uhum, como ele não é vinculativo, então no processo de homologação ele pode sofrer alteração. Né? E entendi. lembrando, mais uma vez, que essa normativa, em sendo aprovada, ela é válida para as instituições federais. Daí a importância do Conselho Estadual de Educação se manifestar. Então, ou seja, nesse Aqui, momento a universidade está com as mãos uhum, amarradas, porque ela precisa que o todos Conselho nós Estadual se manifeste sobre isso. decida, né? Exatamente. Aqui o Matheus perguntou, a discussão de adesão ao SISU como ingresso seria para ingresso no ano letivo 2021? Não tem essa previsão ainda sobre qual ano adotar, até porque os nossos esforços estão concentrados nesse momento em resolver a questão do calendário acadêmico. Mas já há, 2020, né? mas já há no âmbito da administração superior a discussão sobre a forma unificada de ingresso, né? Isso melhora consideravelmente a qualidade também. Cadê aqui? Todo mês é uma quantidade de pico diferente. O Francisco está falando, é cada trágica previsão que tenho medo até de respirar. Tá todo mundo assim, né, É. Francisco? Que a gente nunca Na sabe como que vai próxima estar vez na a gente semana vai, seguinte. próxima live aqui nós vamos bloquear o Francisco. O Francisco tá pior que o Galvão Bueno aqui. Aqui Ó, a professora Roberta entrou a aí, a nossa professora, Roberta Cioli, não é? professora da enfermagem.
Aqui uma pergunta aqui em cima do Tiju, acho que existe alguma possibilidade da UE disponibilizar uma estrutura mínima de EAD e pontos de internet distribuídos pela cidade? De certa forma, acaba aglomerando também, né? Não tem como ser. Cada um tem que estar na sua casa. As próprias praças estão com as luzes desligadas exatamente para Para que as que pessoas ninguém fiquem em vá. casa. É mesmo. Qualquer atividade hoje a gente tem que discutir a partir de casa. De Né? Então, casa. a gente não pode nem pensar que o nosso acadêmico pode sair para ir numa lan house. Isso não existe porque está tudo fechado. É mesmo. Então, a atividade é de casa. Né? É isolamento. É o estilo aldeneide de se viver. O que a gente pode resumir, então, agora, professor, para a gente poder encerrar, é o quê? A gente vai ficar no aguardo, então, dessa decisão do Conselho Nacional de Educação. Né? Eu acredito que a gente deva ter alguma posição até semana que vem. Quem sabe, quarta que vem, a gente chama aí o professor Sérgio, então, para conversar com a gente, se ele pode dar alguma... Eu acredito que daqui mais ou menos umas 2 semanas, que eu não sei realmente, é difícil precisar quando é que o ministro vai fazer isso. Então a gente depende, não só dessa aprovação, mas sobretudo da manifestação do Conselho Estadual de Educação. Do Conselho Estadual. Eu acho que o Sérgio vamos pode vir aguardar aqui trazer... e assim, isso, o que tiver de notícias a gente vai estar trazendo. Toda quarta eu vou estar aqui com o convidado. Vamos torcer aí para a próxima quarta. Quem sabe for o professor Sérgio, a gente já tem alguma novidade ou alguns passos aí nessa caminhada para a gente poder contribuir e assegurar que o ano seja mantido, né, professor? O calendário acadêmico seja mantido. Exatamente. A Jaci está falando aqui, não tem como esperar a pandemia passar, é muito desespero por um retorno quando a vida está em jogo. É exatamente isso, a gente não está querendo voltar para desrespeitar o sistema de isolamento, a gente está querendo criar alternativas para que as pessoas de casa possam continuar a estudar. De casa, né, possam continuar estudando, é verdade. Continuar a estudar sem ter nenhum tipo de aglomeração, é exatamente o que a gente quer. Verdade. Professor, então, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse já aqui. Domingo é Dia das Mães. Dia das Mães. A gente tem muitas mães aí online. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente, né? Em especial para as servidoras da UE e para todas as mães em geral, para a sua mãe, né? Quero desejar, né, quem tem ainda a grande honra, a grande felicidade de ter a sua mãe viva ainda, né, e puder passar, nem que seja para dar um beijinho nela, com máscara, se você não morar mais com ela, né, desejar um feliz Dia das Mães. Não há função mais bonita, não há função mais benemérita do que ser mãe, né, administrar uma casa, administrar os filhos, administrar todos os problemas de uma família, né, e mesmo assim está linda, maquiada, com a sobrancelha feita, com o cabelo impecável. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães agora nesse domingo para todas as nossas mamães, servidoras, nossas professoras e técnicas e a todas as mamães aqui que estão na nossa live também, né, que mesmo dentro desse período, né, puderem, passem, deem um abraço nas suas mães e compartilhem esses pequenos momentos que a pandemia tem nos ensinado tem nos demonstrado, né, o quanto são importantes, né, que são os pequenos momentos. Então esse é um momento que pode ser aproveitado dessa forma. Verdade, professor. Vou aproveitar aqui e mandar um beijo especial para minha mãe. Mãe, te amo. Ela está assistindo. Ela está assistindo? Está assistindo, mamãe Marília. Olha aí. Um beijo, mãe, Maravilha. te amo. Obrigada por tudo. Obrigada, né, por ter me dado a vida para eu estar aqui hoje, podendo estar conversando com vocês. Muito obrigada. Então é isso, professor. Então vamos deixar acertado para a semana que vem. Né? Se o senhor puder estar com a gente, você pode voltar. Senão a gente pode conversar com o professor Sérgio. Você pode indicar algum representante para conversar com a gente. A gente possa, toda quarta-feira, né, às 10 horas, passar notícias, né, sobre esse universo acadêmico da UE e tudo que está acontecendo, as principais notícias. Maravilha. Olha a Nayara aqui, ó. Nayara, nossa servidora, foi-se embora, o marido levou embora, passou em outro concurso. Quer voltar não, Nayara? Agora, né? Tá difícil. Quer voltar não, né? Ó, Natasha, parabéns, dona Célia, mãe da UE. Ah, dona Célia tá online também. Um beijo, dona Célia. Como é que a Célia conseguiu entrar no Instagram? Ela tem Instagram, dona Célia, mas... A Célia entrou no Instagram, rapaz. Sensacional. Mas é isso então, gente. Um grande beijo para vocês. Até quarta que vem, então, professor. Qualquer coisa a gente se encontra. Sim. Vai... A gente tem aqui, ó.
A gente pode botar o André para fazer essa live também. Olha aí, professor André, O também André online. o André tem notícias das atividades de extensão conforme essa nova normativa, que ele já pode dar Pronto. algumas dicas aí, inclusive para os alunos já se prepararem em a gente voltando para que não possa perder tempo. Então a gente pode fazer com o André aqui e com o Sérgio também. Pronto, já ficam aí os nossos próximos convidados. Vou entrar em contato com eles. Isso. Obrigada, professor. Então, um ótimo dia. Um ótimo dia para todos vocês. Se cuidem, gente. Fiquem em casa. Nada de fila, nada de aglomeração, por favor, para que a gente possa, o quanto antes, né, passar por essa pandemia e todo mundo poder voltar à vida. Não vamos dizer normal, né, professor? A nossa vida de outra forma. Exatamente. Ó, você vê como a Célia não me respeita, tá vendo? Estou com... Que era saudade. Tô com saudade de você, meu bombadinho. Saudade de todos. Essa doença não existe. Para quem não sabe, a Célia, ela esconde da gente, mas ela deve ter em torno de 250 anos. E a Célia foi minha professora de educação física no Oswaldo Cruz. Né? Dona Célia é uma figura então a Célia, ela não me respeita. Assim, não me respeita mais. Ai, o professor, não vi que o senhor estava sem óculos, mas ele está com óculos, como assim? Não, eu acho que no dia que eu passei na frente da casa dela, que ela tava toda... Ah, tá. Que você que tá cega, Deneide. Eu te filmei logo lá. Ai. Então tá bom, gente. Um grande beijo para todos vocês. Um ótimo Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí que estão online. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Até mais. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, Até tchau. mais.